Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao seminário do Neurolab. Pessoal, na noite de hoje nós teremos um trabalho na área de isquemia cerebral. Esse trabalho ele é particularmente importante para o nosso trabalho, porque é um trabalho que foi baseado na minha tese de doutorado e nos artigos que eu publiquei com base nos achados. Então, é um artigo que para nós é muito relevante e é um artigo que confirma a hipótese de trabalho que nós fizemos no nosso laboratório. Então, peço para vocês terem bastante atenção nesses dados, nessas informações, porque elas vão complementar as coisas que nós estamos fazendo no nosso estudo. Tudo bem? Na noite de hoje nós temos o Bruno. Bruno, tudo bem? Tudo bem, professor. Perfeito. Antes de nós começarmos, peço para quem estiver assistindo, já deixa aí um joinha, já vai assinando o nosso canal e a gente vai começar agora o nosso seminário. Bora lá, Bruno? Vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Bruno Lemes Marques, eu sou orientado pelo professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto, e no jornal de hoje eu trouxe um artigo que tem como nome A internalização do receptor de NMDA induzida por glicina promove neuroproteção e preserva a vasculatura após um AVC isquêmico. Foi publicado na revista iScience, que é do grupo da Cell, né, Open Access, é uma revista de fator de impacto 5.1, publicada por esse grupo de pesquisa aqui do Canadá, que é comandado pelo Richard Bergeron, que tem como primeira autora a Julia Capelli. Bem, para a gente entender, né, qual que é o objetivo do artigo aqui, é muito importante a gente entender sobre o processo isquêmico, o que é um AVC. Bem, um AVC, né, um acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, está relacionado com a diminuição do fluxo sanguíneo para determinadas partes do cérebro, ou uma diminuição como um todo, que, em geral, está relacionada com a obstrução de alguma grande artéria que irriga partes diferentes do cérebro. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, diversas etiologias diferentes podem causar esse tipo de obstrução, né? A gente pode ter obstrução por formação de placas de gordura, obstrução por formação de trombos e até mesmo obstrução por êmbolos diferentes que vão poder causar esse tipo de dano neurológico. Então, o que é o interessante? É que a gente vê que quando acontece esse tipo de oclusão, a gente tem duas áreas distintas que sofrem com os danos neurológicos por conta da diminuição de oxigenação e da quantidade de glicose, porque não está tendo fluxo sanguíneo. Então, a gente tem o que a gente chama de core isquêmico, que seria a parte mais afetada pela isquemia, onde os neurônios de fato morrem de forma rápida, né? Você tem uma necrose acentuada, e a gente tem a zona de penumbra, que seria uma zona onde os neurônios perdem bastante a viabilidade, mas que eles ainda podem ser recuperados e que a pesquisa atualmente busca tentar conseguir mudar o microambiente desse local para poder ter a reversão mais facilitada desses neurônios da zona de penumbra. Bem, a gente tem diversos entendimentos da fisiopatologia da isquemia cerebral, mas, essencialmente, a isquemia, ela, por diminuir a quantidade de oxigênio e a quantidade de glicose, ela promove uma série de alterações a nível de neurônio e a nível de astrócito, que vão culminar no dano neuronal ou na morte neuronal. Em geral, quando você tem uma diminuição de oxigênio, você acaba tendo uma diminuição da produção de energia, né? Porque você precisa do oxigênio para poder fazer ali a cascata de fosforilação oxidativa. Com essa diminuição, você pode ter um dano mitocondrial que gera um aumento de espécies reativas de oxigênio, que por sua vez também podem, quando não contrabalanceadas pelas defesas antioxidantes da célula, causar dano às membranas e às diferentes membranas da célula, né? A membrana plasmática, a membrana nuclear e as membranas de organelas diferentes. Além disso, por conta da diminuição de energia, a gente tem a falha de bombas, né, de canais relacionados com os influxos de íons diferentes, fazendo com que haja uma
um desbalanço da homeostase hidroeletrolítica ali no microambiente neuronal. O que eu quero dizer? Significa que há um desbalanço entre as entradas de sódio e saídas de potássio e as entradas de cálcio, fazendo com que acabe por promover um desbalanço em toda a capacidade de despolarização desses neurônios. E aí esse desbalanço geralmente culmina no aumento de liberação de glutamato, o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, e que vai ativar os receptores ionotrópicos, que são o receptor NMDA ampecainato, e que o aumento excessivo de ativação, principalmente de receptor de NMDA, promove um aumento expressivo da quantidade de cálcio, e esse aumento expressivo de cálcio vai promover uma série de cascatas de transdução de sinal que promovem o dano celular, principalmente cascatas relacionadas à atividade ou de produção de citocinas inflamatórias, ou também cascatas que levam à ativação de genes que podem gerar a apoptose e morte celular. Bem, agora, a nível mais macro, né, saindo apenas do foco do que acontece ali no neurônio, a gente também tem, com a redução do fluxo sanguíneo, você tem uma disfunção da barreira hematoencefálica, né, que está relacionada com o aumento de uma resposta inflamatória, e aí com isso você consegue, com essa disfunção da barreira hematoencefálica, várias alterações acontecem a nível de tecido cerebral por conta do aumento, por exemplo, da atividade da oxidonitrosintase induzida, o aumento de liberação de citocinas pró-inflamatórias, e aí no neurônio esse aumento de citocinas pró-inflamatórias, no fim das contas, né, vai promover várias alterações aqui que levam à morte apoptótica, mas também você tem a quebra do citoesqueleto e problemas com o dobramento de proteínas. Além disso, na micróglia, a gente pode ter uma resposta inflamatória relacionada ali com a diminuição dos níveis de oxigênio. Você tem no oligodendrócito e também no astrócito o processo de excitotoxicidade, que é a liberação de glutamato causando aumento de atividade de receptor de NMDA, e a gente também pode ter, por exemplo, as disfunções até mesmo endoteliais, que estão relacionadas com a hiperativação de receptor de glutamato, mas também com o desbalanço hidroeletrolítico causado pela isquemia. O ponto principal da gente entender é que depois que acontece essa isquemia, o sistema ele precisa tentar se readaptar, principalmente olhando ali para a zona de penumbra, para poder conseguir tentar conter aquele dano neuronal e também conseguir tentar promover uma diminuição da excitotoxicidade. E um dos processos que podem ser benéficos, que vão ser discutidos aqui no artigo, é justamente o processo de internalização de receptor de NMDA. Algo que pode acontecer após a isquemia, mas que também pode acontecer, a gente pode trabalhar de forma genética ou farmacológica para acontecer isso, uma vez que provavelmente isso pode ser benéfico para o sistema. Tendo isso em mente, o objetivo do trabalho é justamente ver qual que é o impacto, né, de alterações da internalização de receptor de NMDA sobre diferentes modelos, tanto animais quanto celulares, de isquemia cerebral. Então, eles utilizaram animais transgênicos, eles olharam especificamente para animais transgênicos heterozigóticos de glicina do tipo 1, ou seja, esses são animais que têm uma diminuição expressiva de pelo menos 50% dos transportadores de glicina do tipo 1. Bem, os transportadores de glicina, eles são importantes para manter os níveis de glicina na fenda sináptica de forma subsaturada. É importante a gente lembrar que para a atividade do receptor de NMDA, a gente precisa da ligação do glutamato e da glicina, né? Então, essa glicina age como um coagonista, e uma vez que você inibe o transportador de glicina do tipo 1, você consegue aumentar os níveis de glicina e provavelmente aumentar a probabilidade de atividade desse receptor de NMDA. Além disso, eles também fizeram experimentos com animais que eram nocaute para uma enzima chamada serina racemase. É uma enzima muito importante para promover a conversão entre a L-serina e D-serina, né? A D-serina é um outro coagonista que também atua ali nos receptores de NMDA. E eles também fizeram a nocaute com animais para a subunidade GluN2A. Como drogas, perdão, como drogas, eles utilizaram o NFPS,
que é um inibidor não competitivo do GLUT1 fornecido pela Tocris. Eles fizeram análise por eletrofisiologia e OGD, apesar de que as análises de OGD ficaram muito mais para os gráficos complementares, né? A eletrofisiologia, eles utilizaram PET clamp, mas além do PET clamp, eles também utilizaram uma outra técnica que eu vou falar um pouco mais para frente, no próximo slide. Essencialmente, a eletrofisiologia, você utiliza uma micropipeta que vai conseguir colocar ali na célula, você pode utilizar formas diferentes, você pode pegar só um receptor específico, um canal específico, ou no caso um receptor, né? Você pode utilizar só uma célula inteira, ou você pode tirar uma parte dessa célula e analisar ali as diferenças que acontecem quando você aplica uma corrente, né? Como que acontece os potenciais de ação. Eles utilizam essa técnica, além do PET clamp, que chama sniffer PET. É basicamente uma técnica que consegue mostrar para a gente a propagação do potencial de ação e a liberação de receptor, liberação de neurotransmissores. Então, eles utilizam esse sniffer PET para poder mostrar para a gente o que está acontecendo de diferente na liberação de neurotransmissores e na atividade de alguns receptores, com base na alteração ali da internalização dos receptores de NMDA. Eles utilizam dois modelos animais, né, que são um modelo de fototrombose e endotelina. O modelo de endotelina, você basicamente injeta essa droga, que é a endotelina 1, que é um potente vasoconstritor, que geralmente é liberado, inclusive, quando acontece um processo de AVC, mas geralmente AVC hemorrágico. Você injeta endotelina, essa endotelina vai promover uma vasoconstrição muito grande e aí você para o fluxo sanguíneo de áreas específicas ali do cérebro. Em geral, é feito no território da artéria cerebral média, que está ali irrigando parte do córtex pré-frontal e do córtex motor primário do animal. Outro modelo também muito importante é o da fototrombose. Então, você aplica trombina, né, que é um coagulante. Você vai coagular uma parte ali da artéria e depois você utiliza um laser que vai conseguir fazer a trombólise, né? Desculpa, você vai aplicar um laser para poder formar esse coagulação e aí você consegue promover esse AVC isquêmico no animal. São dois modelos mais recentes e que são bastante utilizados na pesquisa básica para AVC isquêmico. Eles também fizeram transfecção com adenovírus. Então, basicamente, eles utilizaram alguns construtos utilizando adenovírus para poder produzir essas proteínas, né? As proteínas que eles utilizaram foram basicamente uma mutação na subunidade GLUN1 do receptor de NMDA. Essa mutação aqui, ela previne a internalização do receptor de NMDA, então eles vão utilizar essa transfecção com adenovírus justamente para poder ver se você alterar a internalização de receptor de NMDA, você pode modificar o efeito neuroprotetor da administração de NFPS ou da inibição de GLUT1. Eles também fazem análise de fluxometria por laser Doppler. Então, basicamente, eles utilizam no princípio físico da variação de Doppler para poder mostrar diferenças de fluxo sanguíneo, né? Onde tem mais sangue, você consegue ter um efeito Doppler diferente. Quando tem menos sangue, é diferente. E aí você consegue ver o fluxo sanguíneo sendo alterado depois do processo isquêmico. Basicamente, você utiliza lasers, né, para poder fazer isso. Eles também fizeram imageamento de internalização de receptor de NMDA. Então, eles conseguem fazer técnicas onde eles percebem, através da análise da imagem, se o receptor NMDA está expresso na membrana do neurônio ou se ele está sendo internalizado. E aí é importante a gente lembrar de forma rápida, né, que o processo de internalização de diversas proteínas, incluindo o receptor NMDA, é feito através de um sistema que a gente chama de dependente de dinamina e clatrina, né? Onde você vê aqui essas proteínas clatrinas junto com a dinamina, que vai fazer esse tipo de movimento aqui, né? Várias clatrinas se juntando, a dinamina fecha aqui, corta, você tem uma membrana em volta, você leva ele ali para o que a gente chama de endossomo, e aí desse endossomo aqui, você pode promover a lise ou você pode ter a fusão ou permeabilização. Ou seja, basicamente, você internaliza esse receptor NMDA e reutiliza aquelas partes das proteínas para as outras coisas, ou você pode até mesmo depois, com algumas modificações, colocar novamente na membrana sináptica, né, na membrana ali do neurônio. Eles também fizeram técnicas de imunofluorescência e análise de área de infarto.
As técnicas de imunofluorescência, ele é basicamente você colocar um anticorpo primário sobre um tecido e um anticorpo secundário, reconhecendo esse anticorpo primário que vai ter uma enzima que gera cor. Esse anticorpo primário, ele é específico para uma proteína de interesse, que no caso aqui eles olham para proteínas que estão relacionadas com o endotélio, como a CD31 e outras também. Eles também fazem análise na área de infarto, tanto por ressonância, quanto também pelo método de TTC, que é um método enzimático, onde a parte que está vermelha da imagem é a parte de células viáveis que estão conseguindo converter o TTC em uma coisa, em outro composto que gera cor, e a parte que fica branca é onde houve a morte celular, propriamente dita, e por isso você não vê a produção de cor com a alteração enzimática ali do TTC. Eles também fizeram análise de clareamento de tecido em microscopia, que é um tipo de análise, você gera uma matriz de gel desse cérebro, e aí isso é bastante utilizado para poder fazer o que a gente chama de light sheet microscopy, né? Que eu não sei se a gente consegue traduzir para microscopia leve ou microscopia de folha leve, mas é basicamente quando o tecido fica gelatinizado aqui, você consegue utilizar esse tipo de microscopia aqui para poder ver os vasos de forma mais fácil, né? Porque ele não está tendo mais gordura e o tecido fica mais permeável à luz. E aí a gente consegue ver a distribuição espacial desses vasos, a segmentação e a quantificação deles. Além disso, eles fizeram testes comportamentais nesses diferentes modelos. Eles fizeram 3 testes diferentes. Teste de remoção do adesivo, é um teste onde você coloca um adesivo na pata do animal, tanto na pata contralateral, ao local da isquemia, quanto na pata ipsilateral, e você vê quanto tempo que demora para tirar, e compara, né, entre antes da cirurgia e depois da cirurgia. Você pode fazer o teste da escada horizontal, que é basicamente um teste onde você grava o animal andando nessa escada horizontal e vê quantas vezes ele erra o passo. Você também pode fazer o teste do cilindro, que basicamente você consegue ver a preferência do animal pela pata não prejudicada, né? Ele, por conta de disfunções motoras causadas pela alteração que tem no córtex motor do animal, ele vai tender a utilizar mais a pata ipsilateral do que a pata contralateral, porque essa contralateral está com um déficit motor por conta do AVC isquêmico. Bem, agora a gente vai falar então sobre os resultados. O primeiro resultado que o artigo mostra é que altas concentrações de glicina promovem a internalização de NMDA e o influxo de cálcio é necessário para que isso ocorra. Então, primeiro, o que eles fazem? Eles vão lá, pega os animais, as células dos animais, pega fatias de hipocampo, né, em banhos de órgão, e aí nessas fatias de hipocampo, eles vão começar a aplicar concentrações diferentes de glicina e começar a fazer análise de eletrofisiologia por PET clamp. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui, né? Esse aqui é o gráfico todo e aqui eles mostrando a amplitude normalizada. Conforme a gente vai aumentando a concentração de glicina, você vai vendo uma diminuição da amplitude, ou seja, uma diminuição dos potenciais de ação, da capacidade aqui de ativação dos neurônios, e olhando especificamente como é uma região CA1 do hipocampo, são basicamente neurônios glutamatérgicos. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que conforme aumenta a concentração de glicina, e obviamente também que em função do tempo, você vai vendo uma diminuição da amplitude, uma diminuição do potencial de ação. Aí eles fazem isso aqui em outro tipo de disposição para a gente ver o que acontece abaixo do 100. Então, conforme você passa dessa linha aqui, que vai ser mais ou menos entre 250 e 500 micromolar, você vê uma diminuição já mais significativa dessa amplitude. E depois eles olham, será que se eu conseguir modificar a internalização do receptor de NMDA, né, ou seja, inibir aquele mecanismo de dinamina e clatrina, acontece alguma alteração nessa amplitude? E eles conseguem ver que quando você aplica diferentes doses de glicina, né, diferentes concentrações, perdão, você vê uma diferença, né, da amplitude. Então, a dose menor tem essa amplitude aqui e a dose maior tem essa aqui. Só que quando você aplica uma droga chamada Dinosaur, que é uma droga que inibe o mecanismo de dinamina e clatrina, você vê que há uma recuperação aqui dessa amplitude. Ou seja, provavelmente essa mudança de amplitude que a gente está vendo aqui com as doses de glicina estão relacionadas com a internalização de receptor de NMDA, uma vez que quando você bloqueia, essa amplitude volta ao normal. Aí, além disso, eles quiseram ver se isso também tem relação com a sinalização intracelular de cálcio.
E aí, o que eles fizeram? No mesmo banho de órgãos, eles colocaram a maior dose aqui, né, de glicina, que seria 1 milimolar, e aí eles foram colocando concentrações diferentes de cálcio. E aí eles viram que conforme eles vão aumentando a concentração de cálcio, você vai tendo alteração também dessa amplitude. E aí, o que é o mais legal? Eles foram tentar entender se é o cálcio intracelular ou o cálcio extracelular que está sendo importante. E aí eles vão lá e utilizam esse BAPTA, que é basicamente um quelante de cálcio, que vai conseguir sequestrar o cálcio ali nas células. E conforme você aumenta a concentração de glicina, você tem a diminuição da amplitude, mas quando você coloca esse quelante, você consegue voltar a ter aqui essa amplitude normalizada. Então, provavelmente, os níveis intracelulares de cálcio são importantes para a atividade de internalização do receptor de NMDA. Depois, eles colocam um bloqueador de canal de cálcio do tipo L, que é um nimodipino, inclusive é uma droga parecida com amlodipino, né, que é um antipertensivo comumente utilizado, eles veem o mesmo efeito acontecendo. Só que quando eles vão lá e colocam um CPA, que é basicamente uma droga que inibe as bombas de cálcio, você não vê alteração da amplitude. Então, provavelmente, os níveis de cálcio aqui são importantes para esse processo de internalização do receptor de NMDA com a aplicação de glicina exógena, né? Aí, o que mais que eles vão querer olhar? Eles vão tentar perceber como que acontece essa facilitação de internalização de receptor de NMDA com... Perdão, essa facilitação de receptor de NMDA com diferentes doses de glicina ou os modelos farmacológicos que inibem transportador de glicina e vão aumentar endogenamente a concentração dessa glicina. Então, o que ele faz? Eles pegam ali, analisam em animais que são transgênicos, né, animais que são transgênicos para GLT1, e aí o que é o interessante? É que, diferentemente do que acontece na figura anterior... Aí, professor, perdão. Deixa eu... Estão me mandando. Desculpa, voltar. E o que é interessante? É que, diferente do que acontece na figura anterior, né, onde você vê que precisa de uma dose de 1 milimolar para que a glicina tenha uma diminuição da amplitude, em modelos animais que têm a diminuição da expressão de transportador de glicina do tipo 1, ou seja, já tem um aumento endógeno de glicina, a dose necessária para promover essa diminuição da amplitude e, consequentemente, né, estando relacionado com a internalização do receptor de NMDA, é menor. Então, significa que se você bloqueia o transportador de glicina geneticamente, né, você diminui geneticamente a quantidade do transportador de glicina, você facilita a internalização de receptor de NMDA em doses baixas de glicina. Além disso, eles vão lá e falam assim, tá, então agora vou tentar ver se isso também é dependente do mecanismo de dinamina e clatrina para ter certeza de que eu estou olhando para a inibição para a alteração, né, de internalização do receptor de NMDA. E aí eles veem exatamente isso que eu estou falando. Quando você compara o controle você não coloca o inibidor da dinamina e clatrina, você tem uma diminuição da amplitude. Quando você coloca esse inibidor de dinamina e clatrina, essa diminuição de amplitude não acontece. Ou seja, a deleção genética de GLT1 facilita a internalização de receptor de NMDA com doses mais baixas de glicina. E aí eles quiseram ver também se tem diferença entre você colocar doses diferentes de glicina e de deserina, uma vez que deserina também é coagonista de receptor de NMDA. E aí eles veem que a deserina e a glicina, elas agem de forma relativamente parecida, né? Você vê que a deserina ela tem um pico de amplitude, depois ela vai baixando conforme você vai aumentando a concentração, e a glicina, ela acontece somente nessa aqui. Então, você vê que há uma leve tendência de diferença entre a glicina e a deserina, que mais nada significativo. E aí eles vão lá e começam a fazer o mesmo tipo de análise de internalização de receptor de NMDA, mas agora com a aplicação de uma dose de 1 milimolar de deserina, uma dose alta, né? Uma concentração alta ali de deserina. E aí a gente vê a mesma coisa. Quando você coloca 1 milimolar de deserina, você tem uma diminuição da amplitude. Quando você coloca o inibidor do mecanismo de dinamina e clatrina, você tem uma recuperação dessa amplitude aqui de sinal. Aí, depois que eles fazem esses estudos, essas análises no modelo animal
que é transgênico, eles vão lá e fazem com a análise farmacológica. Ou seja, você utiliza o NFPS, que é um inibidor não competitivo de GLUT1, e vê o que acontece nessa amplitude. Então, você faz um tratamento de NFPS, e aí eles mostram que quando você coloca NFPS sozinho, ele tem esse perfil aqui de amplitude. Quando você coloca NFPS mais a deserina, ele tem outro tipo de amplitude. E aí eles vão lá e testam em outro animal transgênico, que é o animal Serina racemase, que é o animal que não vai ter a produção, né, não vai ter a conversão de L-serina em D-serina. E o que acontece? Você tem uma perda dessa diminuição de amplitude, ou seja, eles mostram que tanto a D-serina quanto a glicina são importantes para esse processo de internalização de receptor de NMDA. E aí eles vão lá e pegam esses animais que são que não têm a serina racemase e aplicam a D-serina, e eles tentam ver o que acontece aqui com esse processo de diminuição de amplitude. E, obviamente, conforme você vai aumentando a dose de serina racemase, você vai tendo a alteração aqui da amplitude, que aí a gente consegue ver que nesse gráfico, que, em geral, quando você aumenta a dose de D-serina, você vai tendo diferença de amplitude quando comparado com o grupo controle, né, do animal que não tem a serina racemase. E aí, eles vão lá e fazem esse gráfico aqui, que é basicamente essa quantificação que eu falei para vocês. Serina racemase, que seria o grupo controle, você coloca 1 milimolar de D-serina, você tem um aumento na amplitude, com 2 molar você tem a diminuição dessa amplitude a níveis WT. O que eles querem mostrar com todos esses gráficos aqui é que a modulação, tanto genética quanto farmacológica, do transportador de glicina do tipo 1, né, ou seja, a modulação genético-farmacológica dos níveis extracelulares de glicina são importantes para a modulação do conteúdo de receptor de NMDA ali na fenda sináptica. E aí eles partem para os modelos animais. Então, eles mostram que esse processo de internalização, né, quando você faz a modulação tanto de deleção genética de GLUT1 quanto a deleção de outro, no caso da serina racemase, você tem alterações interessantes nos modelos de infarto. Esse modelo aqui é o modelo de endotelina 1. Então, aqui, o grupo controle, você pode ver aqui que tem essa região aqui que é branca, a região de isquemia, que fica restrita ao córtex motor, e quando você tem a inibição do transportador de glicina do tipo 1, no caso aqui é a deleção genética, né, de GLUT1, você tem uma melhoria do volume de infarto, que está sendo evidenciada nesse gráfico aqui. Interessantemente, essa melhoria não acontece nos animais que são serina racemase negativos, ou seja, a modulação de D-serina por si só não é capaz de promover efeito neuroprotetor, mas a modulação de glicina é. Além disso, eles vão lá e fazem a mesma coisa, só que agora farmacologicamente. Você tem um grupo que é tratado com salina e o grupo que é tratado com NFPS, o inibidor não competitivo de GLUT1. E aí você tem uma diminuição do volume de infarto, e aí você tem uma melhoria das condições comportamentais, né? Então, aqui esse tempo para o contato e tempo para remover é basicamente aquele teste do adesivo. Esse teste do adesivo é bastante sensível para essas alterações motoras que acontecem no modelo, nos diferentes modelos de AVC isquêmico. Então, a gente vê a comparação aqui. A pré-isquemia não tem a preferência de pata. Quando acontece a isquemia, você tem a preferência ali, né? Ele demora mais tempo para poder tirar o adesivo da pata que está atrapalhada, digamos assim, né? Que está prejudicada. E quando você aplica NFPS, você tem uma diminuição desse tempo, ou seja, uma melhoria, uma proteção contra essa diminuição de capacidade motora. E o mesmo também é outro parâmetro que também está relacionado com o teste adesivo, que é o tempo para remover. Esse tempo para remover aumenta muito quando você faz a isquemia e o NFPS consegue reduzir isso. Além disso, eles vão lá e analisam a mesma coisa que eu estou falando para vocês, só que em tempos diferentes, né? Eles utilizam aqui a análise 10 minutos depois e também analisam 2 horas depois. Eles conseguem ver diferença entre o grupo salina e NFPS 10 minutos depois, mas já não conseguem ver a partir de 60 minutos, e 120 minutos tem só essa tendência. Obviamente que a gente precisa criticar, porque essas análises aqui de volume de stroke e comportamentais, no caso específico desse volume de stroke aqui está muito pequeno, né? São um N de 5 e um N de 4, são grupos pequenos. Talvez se a gente aumentasse o N para o de 60 minutos e de 120 minutos, a gente conseguiria ver. É uma crítica que eu tenho
ao trabalho. Além disso, eles vão lá e fazem análise de cresil para poder ver a morte neuronal, e eles quantificam também o volume de infarto nesse cresil aqui com essa análise dessa região de interesse. Acontece a mesma coisa, eles estão vendo aqui a diferença entre salina e NFPS. O NFPS promove uma neuroproteção, e também nos testes comportamentais acontece exatamente a mesma coisa. O que eles querem mostrar? Eles querem mostrar que o pré-tratamento com o inibidor do transportador de glicina do tipo 1, que é no caso o NFPS, promove neuroproteção e promove alterações significativas no controle motor, fazendo com que o animal esteja mais preparado contra esse insulto isquêmico. E aí, eles querem linkar isso com o processo de internalização de receptor de NMDA. Então, eles vão lá e transfecta essas células ali do hipocampo, né? E coloca aqui o wild type do GluN1 e depois coloca aquele GluN1 que vai inibir a internalização, né? É uma subunidade de receptor NMDA que vai conseguir diminuir ali a capacidade de internalização desse receptor. E aí eles têm até um vídeo interessante que eu não consegui baixar, mas na internet, no Open Access do artigo eles mostram, que é quando você aplica ali a glicina, a gente consegue ver esses pontos vermelhos aqui, né, que são os receptores de NMDA, indo para dentro do núcleo da célula, e aí quando você coloca esse modelo aqui de GluN1 A714, isso não começa a acontecer, você já não consegue mais ver. E aí eles também olham a capacidade de infecção, né, é até estranho falar isso, mas é uma capacidade o volume de infecção desse GluN1 wild type e GluN1 A714L, só para poder mostrar que não existe alteração significativa na quantidade, né, desses diferentes receptores, né? Então, eles querem só garantir que não existe diferença no número de receptores que tem a subunidade GluN1 e no número de receptores que tem essa GluN1 modificada. E eles vão lá e fazem a análise de volume de infarto, e eles conseguem ver que o NFPS consegue promover o efeito neuroprotetor nos animais que são transfectados com o wild type, né, o grupo controle de GluN1, só que quando você coloca esse mutante de GluN1 que não consegue ser internalizado, você tem uma inibição do efeito neuroprotetor. Novamente, minha crítica ao trabalho. N's muito diferentes que, né, a gente pode imaginar que não é o ideal, né? O ideal seria que a gente tivesse a mesma quantidade de N aqui no grupo salina e no grupo NFPS. Mas, enfim, eles conseguem mostrar que, provavelmente, o processo de neuroproteção relacionado com o pré-tratamento de NFPS está relacionado com a está relacionado com a internalização do receptor de NMDA. E aí eles vão lá e fazem as análises comportamentais que já fizeram em todos os outros modelos. A mesma coisa está acontecendo. Se modificou o volume de infarto, também modifica ali o tempo para o contato, o tempo para remover, tanto nos animais tratados com NFPS e os animais que são tratados com NFPS, mas que têm essa forma mutante. O que eles querem mostrar é que quando você coloca essa forma mutante que inibe a atividade de dinamina e clatrina, inibe a capacidade do receptor de NMDA ser internalizado, você tem uma inibição do efeito neuroprotetor da inibição do transportador de glicina do tipo 1 pelo NFPS. E aí, para finalizar, eles vão lá e veem o que acontece na fisiologia vascular, né, na função vascular, quando você promove a inibição do transportador de glicina do tipo 1 através da utilização de NFPS. E aí eles vão lá e fazem a análise, primeiro eles analisam por fluxometria de Doppler, como que acontece a alteração no fluxo sanguíneo. Então, o que é interessante aqui? Você tem o grupo salino, né? Quando acontece a isquemia, você tem uma diminuição severa do fluxo sanguíneo, que começa a tentar se restabelecer um pouquinho ali, até os 30 minutos pós-isquemia. O grupo de animais que tem a diminuição da quantidade de GLUT1, né, que é o animal genético que tem a diminuição da expressão de GLUT1, você tem uma diminuição menor do fluxo sanguíneo acontecendo, que a gente pode ver nesse grupozinho azul. E o que eu achei fascinante é que quando você trata com NFPS, pelo menos nesse gráfico aqui, você tem, na verdade, um aumento do fluxo sanguíneo pós-isquemia. E esse aumento se mantém até 30 minutos. Claro que, para mim, eu fico pensando o que acontece depois de 24 horas, né, quando o processo isquêmico já está estabelecido. Mas essa alteração nos 30 primeiros minutos são primordiais para o estabelecimento do processo inflamatório e também são primordiais
para a capacidade dessa área de penumbra de conseguir se recuperar, né, de você ter promoção de alterações vasculares significativas para a reoxigenação e a modulação de fluxo sanguíneo para aquela área. E também outro resultado interessante é que o animal que tem a inibição genética, né, a deleção genética de serina racemase tem uma diminuição mais severa do fluxo sanguíneo, uma coisa que é bastante inesperada e que foi discutida pelos autores do artigo. Eles também fazem análise de imunofluorescência, e nessa análise aqui eles fazem o FITC, é uma proteína fluorescente verde, que consegue marcar a endotélio, e eles depois fazem uma marcação também de colágeno 4 e CD31, que são outras marcações endoteliais, mas agora mais específico para vasos menores e vasos mais novos, e depois eles fazem a junção dessas imagens. E aí, eles fazem também a análise por microscopia light sheet, né, com o clareamento. Então, esses aqui são cérebros que fizeram o processo de clareamento, né, que tem aquele gel, e o modelo de fototrombose. Você vê essa região aqui preta, é a região onde não tem vaso, certo? Esses vasos aqui são dá para a gente ver essas estruturas. E esse aqui são micrografias sem cor, e aí eles vão lá e analisam o volume de infarto e a segmentação de densidade e número de vasos, número de vessels aqui, por esse tipo de microscopia. Então, obviamente, a gente vê que o volume de infarto dá uma diminuída com a aplicação de NFPS, e, além disso, há um aumento da densidade e um aumento do número de vasos e do diâmetros diferentes de vaso nos animais que foram pré-tratados com NFPS, tanto no diâmetro quanto no tamanho. E isso é bastante importante porque significa que isso é um indício, uma evidência de que o pré-tratamento com NFPS consegue promover alterações vasculares significativas a ponto de provavelmente estar relacionado com angiogênese ou pelo menos com um fortalecimento vascular, fazendo com que a área de penumbra seja menor e que o animal consiga ter uma maior capacidade de resistir contra esse insulto isquêmico. Então, como conclusão, os autores mostram que os dados em vivo demonstram a eficácia pré-clínica dessa classe de fármacos, que são os inibidores dos transportadores de glicina do tipo 1, induzidos pelos modelos de fototrombose e endotelina, e considerando que vários GLUT1 já foram testados e provados como seguros em ensaios clínicos em humanos, o GLUT1 deve ser testado como uma nova terapêutica para o AVC isquêmico em seres humanos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até mais. Alô, Bruno, muito obrigado pela apresentação. Esse artigo, para nós, ele de fato é bem relevante, bem importante. E aí eu gostaria de saber o que você achou do artigo. Então, professor, eu gostei bastante tanto da escrita do artigo, achei que ela foi bastante concisa, quanto do desenho experimental e das técnicas diferentes que eles utilizaram para poder mostrar, né, esse efeito neuroprotetor. Eu acho que, como o senhor mesmo disse, é bastante complementar às coisas que a gente tem feito aqui no laboratório, né? Confirma a nossa hipótese de trabalho que a modulação do transportador de glicina do tipo 1 tem esse efeito neuroprotetor em modelo de isquemia cerebral. Agora, o que eu acho interessante é que, como a palavra complemento, na minha cabeça, faz muito sentido, porque o nosso trabalho está indo para uma outra via, mas que o resultado é bastante parecido, só que eles mostram que acontece essa internalização de receptor de NMDA, e na minha cabeça surgem muitas perguntas sobre qual o impacto dessa internalização sobre diferentes vias intracelulares, que aí entra no que a gente está fazendo no laboratório, que é analisar, né, a proteômica e as diferentes vias sendo ativadas. Então, eu achei muito interessante, apesar de que eu tenho algumas críticas, como eu fiz na apresentação, que em alguns experimentos eu achei que eles utilizaram Ns muito diversos, né? Mas de resto eu achei que um trabalho muito bem feito. Uma coisa que eu acho que me chama atenção nesse trabalho é o seguinte: eles mostram que o NFPS e a glicina causam internalização do receptor de NMDA, sendo que na literatura já tinha outros trabalhos falando isso, e eles não citam os dois trabalhos que eu fiz. Então, eles mostram a internalização e, em momento nenhum no trabalho aqui,
eles citam que tanto no trabalho de 2014 com isquemia cerebral, quanto no trabalho com NFPS, a gente já tinha mostrado uma redução dos níveis de receptor de NMDA, a subunidade NR2B. Na verdade, professor, eles citam um dos seus trabalhos, eu só não vou saber se é o de 2014 ou de 2000 E eles citam errado o meu trabalho, porque eles citam falando que o trabalho que eu fiz é o de isquemia, só que na hora que você vai na referência, o que está lá é o do NMDA. Isso é Então, verdade. Mas eles realmente citam, mas ficou então, assim, bagunçado. eles leram o meu trabalho, pegaram a conclusão do meu trabalho, fizeram melhor, o que eu não nego, porque eu não tinha dinheiro para fazer, mas a ideia, né, a fonte, né, a gente sabe de onde veio, né? Porque Tava posta ali, né? eu tenho dois trabalhos publicados e uma tese sobre isso, né? E tá lá, é uma coisa que eu acho assim, interessante, porque tanto no trabalho que nós fizemos de isquemia global, que é o que eles pseudocitam, né? Porque ela fala no texto que é isquemia global, mas vai no trabalho do NMDA, né? O que eu acho interessante? Nesses dois trabalhos, nós conseguimos mostrar que houve uma modulação, uma inframodulação dos receptores de NMDA da subunidade NR2B. Então, a gente já tinha essa evidência bioquímica, o que nós não tínhamos e nós não temos condição de fazer aqui no Brasil, pelo menos aqui onde nós estamos, nem em Minas Gerais, nem aqui em Goiás, que é fazer análise funcional, que é a expertise deles, que é fazer análise de eletrofisiologia, né? Porque a gente não tem esse equipamento, mas uma coisa que eu acho importante desse grupo foi um dos primeiros grupos, né, não só o pesquisador principal, mas também de onde ele veio, que foi na Universidade de Harvard, foi um dos primeiros grupos que começou a trabalhar com essa relação funcional entre o receptor de NMDA e GLIT1. Então, as evidências já estavam postas com os grupos, com os trabalhos do Zafra, lá os trabalhos da Espanha, então já tinha muita evidência em relação a isso, mas eles conseguiram mostrar um acoplamento funcional. E isso é muito interessante, porque não é só que elas duas estão no mesmo lugar. A função de uma afeta a função da outra. Só que eles foram para a parte de esquizofrenia, e durante muitos anos fizeram isso. E a minha sacada foi, isso aqui eu consigo fazer coisa de neuroproteção. E foram os trabalhos que nós conseguimos fazer. Mas também eu acho que fica aqui o alerta, né? Porque assim, tem muitos anos que eu montei um laboratório aqui do zero aqui em Goiás, certo? Passei anos para fazer isso. Agora que os trabalhos estão prontos, a gente está tentando publicar. Olha o tempo que a gente perde aqui no Brasil para fazer pesquisa e o cara vai lá e pega e faz. Porque não tem uma coisa aqui nesse trabalho que eu não conseguiria fazer, ou que não fosse ideia, que a gente está discutindo há 3, 4 anos, não é, Bruno? Não, a gente está discutindo isso já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Então, eu acho que é isso que é importante. E aí eu acho que também já acende para vocês. O ponto em que a gente precisa hoje, né, começar a investir mais na escrita, para a gente dar saída nesses artigos, para a gente mostrar que a gente continua produzindo, né?